Nós vamos falar sobre outra medida adotada pelo governo federal, que também ganhou grande repercussão inclusive negativa, não é? O presidente da República, Michel Temer, assinou um decreto que permite a conversão de multas ambientais não quitadas em prestação de serviços de melhoria do meio ambiente, como o reflorestamento de áreas degradadas. A medida autoriza que mais de 4 bilhões de reais em multas aplicadas por órgãos federais, como o IBAMA, sejam convertidos em investimentos ambientais. Sobre o assunto, Bom Dia Maranhão recebe a advogada Luane Lemos, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e professora do Departamento de Direito da Universidade Estadual do Maranhão. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Essa medida na área ambiental já avaliada como um retrocesso, não é? Mas por quê? Bom, a gente tinha uma legislação anterior, que é o Decreto 6514, e esse decreto vem, na verdade, alterar o 6514 para permitir medidas mais benéficas. Então, o que antes a gente tinha, por exemplo, com 40% de multa e revertido em algum serviço ambiental, hoje sobe para o patamar de 60%. Então, é uma redução significativa do valor de multas aplicadas, que pode, obviamente, causar um prejuízo à reparação ambiental. Não acaba sendo um estímulo para, enfim, o não cumprimento da legislação, o não respeito ao meio ambiente? Sim, Adalberto, porque essas multas elas são calculadas com base, por exemplo, na quantidade de hectares desmatados. Então, se eu vou desmatar 100 hectares, eu só vou responder por 40 hectares que eu desmatei. Então, acaba sendo, entre aspas, benéfico para quem causa infração ambiental. Nós já temos uma dificuldade grande no Brasil na aplicabilidade da lei. As leis ambientais são consideradas modelo no mundo inteiro, né? Sim. O problema aqui é a aplicabilidade da lei. Eu lembro, por exemplo, que o Instituto Chico Mendes, o próprio IBAMA, tem um número muito reduzido, pequeno, de funcionários, inclusive, para acompanhar, para fiscalizar as leis, a aplicação. Sim, em termos de legislação, principalmente comparada às outras legislações mundiais, o Brasil é bem servido, né? Mas a aplicabilidade dessa legislação, às vezes, é muito complexa, porque você não tem o órgão do CISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, capaz de efetivar essas infrações, efetivar essas autuações. Então, faltam fiscais, faltam carros, faltam perícia, falta tudo, né? Aí é mais complexo você ter uma legislação bem aplicável nesse caso. Também, a gente sabe que essa medida que foi tomada, por exemplo, uma análise do ponto de vista político, é um afago à bancada ruralista no Congresso, que é muito forte, né? Que tem agido de uma forma constante, aí, claro, em defesa dos seus interesses. Quer dizer, essa questão política acaba tendo um peso também, infelizmente, na definição de políticas ambientais. Sim, grande parte das multas, esses 4 bilhões que foram relatados há pouco, vem justamente de infrações ambientais na área rural. Por quê? Especificamente em relação a reservas legais. Todo imóvel rural é obrigado a manter uma área intocada que se chama reserva legal. Aqui no nosso bioma, que é amazônico, chega a 80% do imóvel. Então, para os ruralistas, isso é extremamente prejudicial. Imagina você ter uma área rural que você só pode trabalhar em 20% dela. Então, eles acabam, de fato, suprimindo a cobertura vegetal e apostando para ver se depois vão pagar uma multa 40%, 60% mais barato do que realmente eles deveriam pagar. Essa afronta aos direitos, o desrespeito à lei, essa é uma realidade também aqui do nosso estado, do Maranhão? É, sim. No estado do Maranhão, nós temos essa questão um pouco mais acentuada, porque, como eu disse, o nosso bioma é amazônico, somos Amazônia Legal em parte do estado, então os critérios para nós são bem mais rigorosos. Então, quando você pensa em fazer essa similitude entre rural e ambiental, geralmente causa conflito, porque eles não conseguem manter a produtividade, né, das suas áreas em virtude de leis rigorosas ambientais. Conflitos, é bom que se digam, que muitas das vezes acabam terminando em derramamento de sangue, pessoas estão perdendo a vida. Nós temos um número altíssimo aqui no estado, inclusive, de conflitos no campo e, como resultado, principalmente os indígenas, são os mais afetados nas mortes pelo levantamento, inclusive, da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Sim, e não só. Nós temos comunidades extrativistas, nós temos as quebradeiras de coco-babaçu, nós temos vários quilombos. Hoje o INCRA, ele não tem aparato suficiente para reconhecer essas terras. Então continuam os conflitos no campo. Você tem aí comunidades quilombolas exigindo que seu território seja reconhecido e não são.
Você tem comunidades indígenas esperando que suas reservas sejam reconhecidas e não são. Você tem comunidades extrativistas como quebradeiros de coco que estão perdendo espaço para monoculturas como soja, por exemplo. Então tudo isso gera um caldeirão de conflitos no interior do Estado, né? E tudo está relacionado. Essa portaria do trabalho escravo, de certo modo, também reflete para esse conflito dentro da região rural, aí, não só do Maranhão, mas do Brasil como um todo, né? Nosso tempo já está quase esgotado da entrevista, infelizmente, Luane, mas eu queria uma análise sua rápida dessa decisão da ministra Rosa Weber. Ela foi dura no texto, inclusive, de ontem, em relação ao trabalho escravo e à medida que foi adotada a portaria do governo federal. Sim, foi acertada, inclusive vários movimentos sociais se pronunciaram ontem, né, favorável à decisão da ministra, até que enfim alguém, né, que tenha bom senso e que venha intervir, porque são muitos direitos sendo perdidos assim gradativamente e em prol, se vê, de um interesse maior, ruralista, né, econômico. Então é triste a gente ver o retrocesso da nossa legislação em face de interesses políticos. Muito obrigado, Luane, pela presença aqui na TV Difusora, pela entrevista. Ok, eu que agradeço.